Todos os dias, milhares de pessoas estão adoecendo sem perceber a verdadeira causa. Elas acreditam que estão apenas fazendo suas refeições diárias, mas, na realidade, estão consumindo lentamente venenos que prejudicam o corpo e enfraquecem a mente. O que deveria ser fonte de vida e energia se tornou um canal de doenças e distrações espirituais. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White adverte que o corpo é o templo do Espírito Santo e que precisamos cuidar do que colocamos nele. O inimigo tem usado a alimentação não apenas para destruir a saúde física, mas para comprometer a sensibilidade espiritual. Você já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo com acesso à informação e recursos médicos, continuam adoecendo? Será que o problema está apenas na genética? Ou existe uma trama invisível por trás da indústria alimentar? Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, Ellen G. White revela que o apetite descontrolado tem sido uma das maiores armas do inimigo desde o Éden. Satanás sabe que se enfraquecer o corpo, enfraquecerá também a mente, e assim ficará mais fácil afastar as pessoas de Deus. Os venenos silenciosos na sua mesa não estão apenas em alimentos processados. Eles estão na cultura de excesso, descuido e pressa que domina a nossa geração. A Bíblia nos alerta. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa ordem mostra que até mesmo nossa alimentação tem implicações espirituais. Comer não é apenas uma necessidade física, mas um ato que deve honrar ao Criador. Em educação, Ellen G. White reforça que o cuidado com a saúde é parte essencial da santificação. Assim, escolher com sabedoria o que colocamos no prato é também uma forma de adoração. Esses venenos são silenciosos porque não causam dor imediata. Eles entram em nosso corpo sem que percebamos os danos que estão sendo feitos dia após dia. Conservantes, açúcares refinados, gorduras ruins e produtos artificiais fazem parte da rotina alimentar da maioria das pessoas. O paladar se acostuma, mas o corpo paga o preço. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White declara que muitos estão enfraquecendo o organismo sem ter consciência do que estão fazendo. Essa é a realidade de nossa geração. Uma mesa farta, mas que esconde armadilhas mortais. Esta mensagem não é apenas sobre saúde física, é um alerta espiritual. Satanás tem usado a indústria alimentar para destruir a vitalidade e a clareza mental do povo de Deus. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, Ellen G. White afirma que a reforma de saúde é parte do preparo para os últimos dias. Hoje vamos revelar os venenos silenciosos que têm roubado a saúde, o vigor espiritual e até a disposição para buscar a Deus. A sua mesa pode ser um campo de batalha espiritual, mas a escolha de lutar está em suas mãos. Um dos maiores venenos silenciosos em nossa mesa são os alimentos ultraprocessados. Eles são práticos, saborosos e estão em todos os mercados, mas carregam substâncias artificiais que destroem a saúde pouco a pouco. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White adverte que o uso de alimentos não naturais debilita as forças físicas e morais. Esses produtos, cheios de conservantes, corantes e saborizantes, podem até parecer inofensivos, mas o corpo não foi criado para lidar com tantas substâncias químicas. Cada refeição se torna uma oportunidade de saúde ou destruição, e a escolha está em nossas mãos. Outro veneno diário é o açúcar refinado. Ele é vendido como fonte de energia, mas tem se tornado uma das causas principais de doenças graves, como diabetes, obesidade e inflamações crônicas. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, Ellen G. White afirma que o uso excessivo de açúcar prejudica o organismo e sobrecarrega os órgãos vitais. O açúcar vicia, alimenta o apetite descontrolado e rouba a disposição física e mental. Satanás sabe que, ao enfraquecer o corpo, ele enfraquece também a mente,
E por isso, o excesso de doces tem sido uma arma silenciosa contra o povo de Deus. As gorduras ruins também têm seu papel nessa trama. Produtos fritos, alimentos industrializados e óleos processados saturam o organismo, tornando-o lento e inflamado. Em educação, Ellen G. White destaca que o corpo deve ser cuidado como uma dádiva de Deus, e cada hábito que prejudica sua saúde é pecado. Muitos cristãos ainda não compreenderam que o cuidado com a alimentação é uma questão espiritual. Negligenciar a saúde é abrir uma porta para a doença e para a apatia espiritual. Além disso, o consumo exagerado de carne tem contribuído para o aumento de doenças. Ellen G. White, em A Ciência do Bom Viver, aconselha uma alimentação simples, baseada em frutas, cereais e vegetais, afirmando que esse é o plano original de Deus para o ser humano. A carne, carregada de toxinas e hormônios, tem se tornado um veneno silencioso. Ao insistirmos em hábitos contrários ao plano divino, colhemos os resultados. Deus não nos proíbe por capricho, mas por amor, pois quer preservar a saúde e a espiritualidade. Esses venenos não são apenas problemas físicos, eles afetam diretamente a vida espiritual. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, Ellen G. White ensina que a dieta errada embota a mente, reduz a clareza de raciocínio e nos torna menos sensíveis à voz do Espírito Santo. Satanás sabe disso e tem usado a comida como uma arma de distração e enfraquecimento espiritual. A batalha pela saúde não é apenas uma questão de estilo de vida, é uma guerra espiritual que começa no prato de cada refeição. Outro veneno silencioso que domina a mesa de muitos é o excesso de sal. Ele realça sabores, mas em grande quantidade causa hipertensão, problemas cardíacos e retenção de líquidos. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White nos lembra que os hábitos alimentares errados são uma das principais causas das doenças que afligem a humanidade. O corpo humano foi projetado para funcionar com equilíbrio, e todo exagero cobra um preço alto. Ao negligenciarmos os conselhos divinos sobre temperança, nos tornamos vulneráveis, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Além do sal, os produtos industrializados carregam uma infinidade de aditivos químicos que prejudicam o organismo. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, Ellen G. White alerta que Deus nos deu uma dieta simples e natural, mas a sociedade tem transformado a alimentação em uma mistura artificial. Muitos desses alimentos viciam, tornando difícil abandoná-los. E isso não é por acaso. Satanás trabalha para que o corpo se torne um campo de batalha constante, enfraquecendo a mente e afastando-nos do plano de Deus. A reforma da saúde não é apenas uma recomendação, mas uma proteção espiritual. O refrigerante é outro exemplo clássico de veneno moderno. Rico em açúcar, produtos químicos e ácidos, ele corrói a saúde e não traz nenhum benefício. Em educação, Ellen G. White enfatiza que devemos ensinar princípios corretos de saúde e viver de forma a glorificar a Deus em tudo. Muitos cristãos buscam força espiritual, mas não percebem que seus hábitos alimentares sabotam sua energia, clareza mental e até mesmo o desejo de buscar a Deus em oração. O corpo, quando intoxicado, perde vitalidade, e isso afeta diretamente a experiência espiritual. Os venenos silenciosos também estão no excesso de café e bebidas energéticas, que estimulam artificialmente o sistema nervoso e causam dependência. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White explica que substâncias excitantes desgastam o organismo e prejudicam a mente. O inimigo sabe que uma mente cansada ou hiperestimulada dificilmente consegue discernir a voz de Deus. É por isso que essas substâncias estão em alta na sociedade. Elas vendem energia momentânea, mas roubam a saúde de forma contínua e silenciosa.
Esses venenos, que parecem inofensivos, fazem parte de uma estratégia espiritual para destruir a imagem de Deus no homem. Ellen G. White destaca em Testemunhos para a Igreja que a reforma da saúde tem um propósito espiritual: preparar um povo para resistir aos enganos dos últimos dias. Cuidar do corpo não é apenas um ato de disciplina, mas uma forma de adoração. Cada refeição é uma oportunidade de fortalecer ou enfraquecer a fé. Satanás tem usado a mesa como um altar de destruição, mas Deus quer transformá-la em um instrumento de restauração e comunhão com Ele. O que você coloca na sua mesa todos os dias está moldando mais do que o seu corpo. Está influenciando sua mente, suas emoções e até sua comunhão com Deus. A maioria das pessoas não associa seus hábitos alimentares à vida espiritual, mas a palavra de Deus nos lembra que somos templo do Espírito Santo. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, Ellen G. White enfatiza que cada escolha alimentar tem um impacto direto sobre a vitalidade espiritual. Satanás sabe disso e tem usado alimentos prejudiciais para roubar a clareza mental e enfraquecer a resistência moral do povo de Deus. A reforma de saúde não é apenas uma mudança de dieta, mas um chamado ao arrependimento e à santificação. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White afirma que a verdadeira temperança ensina a usar sabiamente o que é bom e a evitar completamente o que faz mal. Esse princípio vai além da alimentação. Trata-se de aprender a viver em harmonia com as leis que Deus estabeleceu para nosso bem-estar. Cada refeição é uma oportunidade de glorificar ao Senhor e declarar com nossas escolhas que pertencemos a Ele. A Bíblia nos convida: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa ordem revela que até as escolhas mais simples, como o que colocamos no prato, têm valor espiritual. Em Educação, Ellen G. White reforça que ignorar as leis da saúde é colher sofrimento e afastar-se do propósito divino. Cuidar do corpo é um ato de adoração, pois ele foi criado para ser morada do Espírito Santo. Mudar hábitos não é fácil, mas Cristo não nos deixa sozinhos nessa jornada. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White lembra que o Espírito Santo concede força e sabedoria para quem deseja obedecer. O Senhor está chamando seu povo a uma vida de pureza física e espiritual. Isso começa com pequenas decisões diárias. Se entregarmos nossa saúde ao controle de Deus, Ele nos dará poder para vencer os vícios e restaurar a vitalidade perdida. Se esta mensagem despertou algo em você, compartilhe com alguém que também precisa desse alerta. Curta este vídeo, deixe seu comentário sobre os desafios de melhorar sua alimentação e se inscreva para receber conteúdos que fortalecerão sua fé. A sua mesa pode ser um lugar de destruição ou um altar de adoração. Hoje, você pode escolher o caminho da vida, da saúde e da santidade. Essa decisão será uma das mais importantes da sua jornada espiritual.